Muito bom. Wilson, mas vamos com as informações? Temos muitas notícias? Vamos. Hoje eu não vou girar a vinheta, não. Não? Não, hoje não. Então tá, joia. Na realidade a gente tem, sim. Como a gente tem pontuado, a semana tem sido bacana, bem movimentada, com bastante informações, com bastante subsídios para comercialização, especialmente do soja. O milho deu uma recuadinha, mas ainda mantém os seus níveis, né? E ontem um dos carros-chefes do motivo da alta de soja no Chicago foi o impulsionamento do óleo de soja, né? Legal. Então a gente pode ver que os futuros do óleo de soja acabaram subindo, fecharam ali com 1,38 de alta, puxando o soja com isso também. Os óleos vegetais, eles continuam tendo uma demanda muito grande na Ásia, uma vez que o processamento da China, que é o segundo maior consumidor e importador de óleos a nível global, Sim. reduziu bastante, né? Eles têm uma demanda muito grande pelo óleo e pelo farelo, Célio. Então a gente pode ver, eu até trouxe um gráfico para a gente poder dar uma olhada, o que acontece. Nós podemos olhar o seguinte, aqui esse gráfico ele vem falando sobre os óleos vegetais em alta na Ásia e a redução de processamento de soja na China e a quebra na safra da Índia. Então a gente sabe que há mais de um ano estamos presenciando essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. A China, juntamente com a Ásia toda, é o maior consumidor mundial, né? Então o soja é um produto, é um dos carros-chefes no consumo. Então isso abalou muito o mercado. Depois eles tiveram um problema pontual com a gripe suína vindo ali da peste suína africana. Então todo o sul da África, a Ásia no geral, eles abateram muitas matrizes. Consequentemente, reduziu-se o consumo de farelo e o esmagamento de soja dentro da China também. Então a gente pode ver no gráfico o seguinte, no mês de julho, essa linha vermelha ela é referente, a vermelha escura aqui é referente ao óleo de soja na Índia, ao consumo. E a linha verdinha é o consumo de óleo de palma. Então a gente pode ver, durante o mês de julho, ainda onde eles tinham algum pouco de estoque, isso aqui as exportações, ficou bem baixa, né? Depois tomou força na metade de julho, na primeira quinzena ele estava baixo, na segunda quinzena teve que importar bastante, depois, mais próximo do final do mês de julho, meados de 22 de julho, teve uma queda novamente, então ele... Bem acentuada nessa Bem queda. acentuado. O que mostra acentuamento? É o momento que eles conseguiam comprar soja e levar para lá. Sim. Nos momentos que eles não conseguem comprar soja, eles têm que comprar o óleo. Então é o que vem acontecendo. É por isso que oscilou, né? Você percebe no gráfico que vai oscilando. A soja Vai oscilando. né? Então, o que esse gráfico nos mostra? Nos mostra exatamente a volatilidade, toda a sistemática e a necessidade de consumo de toda a Ásia. Então, é bom a gente sempre estar lembrando aqui a dimensão e o tamanho que é. É importantíssimo a gente estar alinhado com essas informações dia a dia, minuto a minuto, que condiz com os nossos negócios, com as nossas operações. Ninguém tem bola de cristal. Hoje a gente não tem como mensurar, o soja vai chegar a R$100. Sim. Eu não posso afirmar isso e ninguém pode afirmar isso, porque o mercado é dinâmico, é um dia após o outro, você consegue ter uma leitura a médio, curto prazo e a longo prazo, numa certa sistemática dentro de uma certa realidade, né? É aquilo que nós já falamos em outras oportunidades, né, Wilson? Anoitece de uma forma, amanhece de outra forma. Então não tem como Exatamente. você fazer essa avaliação. Hoje a soja está sendo comercializada. Exemplo, tá, gente? Está sendo comercializada a R$70. Amanhã vai estar sendo comercializada a 75. Não tem como, né, ter... Você até, né, de acordo com a movimentação, você tem uma certa noção, mas certeza não tem. Exatamente. Então, é bem isso. A China ela tem usado ferramentas para poder driblar essa crise, como a gente pôde ver, tem migrado bastante para o óleo de palma, para o óleo de girassol, outros cereais que possam, até mesmo o óleo de algodão, suprir a falta do esmagamento deles poderem ter o óleo de soja. Mas quando eles precisam comprar, os volumes são expressivos e é o momento que nós temos que estar preparados, com os nossos números bem alinhados em mente, para poder realizar as vendas. Então, a gente continua atravessando um momento interessante em que a China ainda tem necessidade de originar soja no Brasil.
Então os prêmios estão favoráveis, mesmo o Chicago oscilando no campo negativo com o campo positivo. O que tem influenciado a formação de preço são os prêmios, ou seja, que é a grande demanda para comprar o grão, e o dólar operando em alta pela crise comercial. Os Estados Unidos continuam na sua crise do Banco Central entre Trump e o presidente do Banco Central. O Banco Central chinês também anunciou alguns cortes nas taxas de juros para poder segurar a recessão deles. E dentro do Brasil continua a votação da Previdência indo para o Senado, podendo ser aprovada até outubro. Então isso traz uma certa movimentação para o câmbio. Ontem o Banco Central já começou a operar nos leilões de dólares, né? As duas modalidades, fazendo leilão de swaps e também vendendo dólares com custo mais baixo para as grandes empresas poderem quitarem seus compromissos, trazendo também uma tranquilidade para dentro do câmbio, uma vez que esse câmbio não pode estourar muito, porque senão o custo, não só para o agronegócio, mas para todos os segmentos que têm a necessidade de originar os seus insumos e que são cotados em dólar, para que tenham uma equivalência um pouco mais competitiva e que não tenha um custo tão alto. Então são estratégias adotadas pelo Banco Central para poder segurar também esse câmbio, para que não origine uma crise para dentro do país. Essa guerra comercial não afete de forma mais expressiva como já tem afetado. Então nós estamos preparados, o Banco Central tem atuado. Ontem acho que eles realizaram leilões em torno de 200 milhões de dólares. A programação é que até o dia 29 o Banco Central esteja intervindo para poder segurar esse câmbio. Eles têm uma projeção que podem injetar até 550 milhões de dólares por dia nesses leilões. Então ontem utilizou praticamente a metade, foi bacana, manteve o câmbio num cenário interessante ali, na casa dos 4,03, e isso é benéfico e continua sendo bom para a nossa formação de preço. Wilson, uma pergunta aqui para nós darmos continuidade. Essa mesma situação que hoje nós estamos vivenciando e essa preocupação com que o mercado lá fora dita, essa situação que passamos, outros países passam da mesma forma, né? Ou seja, não é somente nós que ficamos nessa preocupação e nessa incerteza e de olho no que acontece entre China e os Estados Unidos. É todo o mundo, né? Todo o globo terrestre, porque a nível de commodities são produtos que são negociados a nível mundial e que é regido suas cotações por uma bolsa específica. Sim. Então, no caso soja, milho, minério, petróleo, açúcar, café, algodão, no geral, as maiores commodities mundiais são regidas pela Bolsa de Chicago, que fica nos Estados Unidos. Então, tudo que é informado ali é o que dita como que vai andar o cenário de todas as commodities. Então, todos os países que demandam, que são produtores de commodities ou são consumidores, eles estão na mesma expectativa que nós. Todos têm que traçar estratégias para que esse impacto da guerra comercial traga menos prejuízo para o seu país. Ou seja, mesmo que o país seja de primeiro mundo, seja bem desenvolvido, tem também essa preocupação. Agora, o que a gente faz uma análise imagine os países, né, que estão numa situação mais difícil. Exatamente. Com mais dificuldade. E a mesma coisa também nesse valor do dólar, essa oscilação também tem prejudicado os países que estão comercializando o petróleo também, né? Então são várias situações que acabam aí ficando em observação. Por isso que as bolsas, aquela movimentação é sempre intensa e eu não queria nunca participar desse trabalho, porque isso aí, meu amigo, não é nada fácil não. Para quem já está lá, né, desde há muito tempo, beleza, já é uma coisa normal. Agora, para nós que ficamos vendo essa movimentação, meu amigo, não é nada fácil. Mais alguma notícia, Wilson? Acho que hoje a gente consegue encerrar. O recado para dar hoje seria para a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica e que é maçante ficar falando de guerra comercial, mas são notícias realidade, pertinentes, não tem como exatamente. fugir. E isso reflete
a nível geral. Todos os setores acabam afetando, né? Sim. Muito bem. Tem um gráfico hoje? Temos o gráfico. Então vamos conferir o gráfico, né, para sabermos essa movimentação, para nós fecharmos o nosso quadro Café com Cereal, que daqui a pouco vai estar disponível na nossa página no Facebook e também no gcnoticias.com.br. E vem aí mais uma super promoção do GC Notícias. Por favor, Wilson, é contigo. Nós encerramos ontem o mercado com 4 pontos de alta, o mercado do soja disponível, cotado na Bolsa de Chicago. Agora, no momento, opera ainda o noturno, chegando para o encerramento dele, com 0,75% de alta. O bushel valendo 8 dólares e 61 centes, né, cada bushel, com vencimento para setembro. Então, setembro é o mês de embarque, de liquidação dessa commodity na Bolsa. E para novembro também, com 0,75. Já o soja para março de 2020, encontra-se com 1,25% de alta, cotado acima dos 9 bushel, é interessante também. A gente mantém o prêmio, os prêmios continuam aquecidos. Para embarque no mês de setembro, os prêmios estão a 140 no porto, então na hora de fazer a conta para a composição do preço, a gente acrescenta 140, 1 dólar e 40 a mais por bushel. E para o mês de novembro, 1 dólar e 35 a mais, que a gente fala 135 acima. Então, é importante, dólar encerrou o mercado ontem, fechando o Petax aí 4,04, mas ele fechou a 4,03, com a variação de 0,51% de baixa. E isso porque o Banco Central veio intervir. Se não intervisse, a gente poderia chegar àqueles patamares de 4,10. Então, não é interessante, mais uma vez eu friso, porque ainda tem produtores que nem aquisição de fertilizantes não fizeram. E aí, com o dólar muito elevado, o custo fica altíssimo. Muito bem, Wilson. Wilson, quero aqui, antes de encerrarmos, só mandar um abraço para o meu amigo Esivandro Teloc, que manteve contato conosco. Falou, Célio, já estou preparando os equipamentos para logo iniciar a plantação da soja. Eles que plantam ali na região da comunidade Santa Luzia. Um grande abraço para todos os moradores aí e para aqueles que já estão se preparando, se organizando para iniciar a plantação da soja. Calma aí, espera a chuva, né? Tem que esperar a chuva primeiro para dar aquela molhada no solo, aí depois iniciar, até porque tem o trâmite que se faz necessário esperar. Mas um grande abraço para você, Silvandro, né, o seu sogro também, toda a família nos acompanhando, adoram assistir o nosso quadro Café com Cereal, assim como tantas outras pessoas. Muito obrigado, Wilson. Também agradeço você por mais uma participação, trazendo essas informações importantes, tá bom, Wilson? Ótimo.